é ter a certeza que o invisível vai se tornar visível. Eu digo para você, o segredo de tudo, de tudo, de tudo, de toda e qualquer manifestação na face da Terra. Olá, representantes de Deus, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um trechinho desse livro aqui, que é também do Joseph Murphy, O Poder Cósmico da Mente, que é um livro muito poderoso que fala muito sobre a fé. E como um dos maiores objetivos aqui desse canal é ensinar a exercitar a fé, porque é tudo que nós precisamos para manifestar a realidade que a gente deseja, então eu vou compartilhar vários trechinhos desse livro aqui, ok? E nesse pedacinho ele fala sobre a fé no invisível. E ele começa aqui dizendo o seguinte: disse o apóstolo Paulo, a fé é a certeza de coisas que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Ou seja, o que é a fé? É a certeza daquilo que a gente espera. Na lei da atração, a gente fala muito sobre viva como se fosse realidade. Ou seja, você acreditar que aquilo que você deseja que aconteça com você no futuro, você já trazer isso para a tua realidade hoje. E você traz isso para a tua realidade hoje porque você tem certeza absoluta de que vai acontecer. Mas eu já falei em alguns vídeos aqui também que muitas pessoas, elas ficam paralisadas quando a questão é viva como se fosse realidade. E aí, gente, eu quero muito desmistificar isso. Por quê? Porque algumas pessoas, elas dizem o seguinte: eu não consigo viver como se o meu desejo, o meu sonho fosse realidade hoje. Eu não consigo viver assim. Mas eu te digo o seguinte, gente, não precisa ficar nessa paranoia. O que você precisa de fato é ter certeza de que o que você quer vai acontecer. Então, assim, eu quero muito que vocês destravem isso dentro de vocês, de querer viver algo que você ainda não está vivendo. Você precisa ter a certeza que aquilo vai acontecer. Se você tem essa certeza, isso é fé. Agora, se você olha para algo, por exemplo, se é um concurso público que você quer passar, né? Vamos colocar aqui sobre concurso. Se é um concurso público que você quer passar, aí você olha para aquele concurso e você acha que aquilo é demais para você. Você acha que aquilo é muito difícil, é muito concorrido. Eu vou até tentar, mas eu acho muito difícil. Gente, isso não é fé. A fé é você olhar para aquilo que você quer, para o concurso público, e você dizer o seguinte: eu sou extremamente capaz de alcançar aquilo ali. Se, e tão somente se, eu fizer a minha parte. Porque, gente, eu sempre digo aqui também que existe uma parte no processo que você precisa fazer. No caso do concurso público, por exemplo, o que você precisa fazer? Você precisa estudar. Se você quer ganhar um prêmio de loteria, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a aposta. Então existe algo que você precisa fazer, as coisas elas não vão cair no teu colo. Nós temos que nos movimentar para que as coisas aconteçam, porque nós vivemos num universo regido por leis. Existe a lei da semeadura, você tem que plantar aquilo que você quer colher. E para você colher, para aquilo vir para a tua realidade, você precisa acreditar de todo o teu coração que aquilo pelo menos é possível de acontecer com você. Não precisa de você ficar na paranoia de que eu não consigo viver como se isso fosse realidade. Ok, talvez isso te atrapalhe mais do que te ajude, sabia? O fato de alguém chegar e falar para você, olha, para você manifestar alguma coisa com a lei da atração, você tem que viver como se fosse realidade, senão você não vai conseguir manifestar isso nunca. Se eu chegar e falar isso para você aqui, talvez eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar. Algumas pessoas não conseguem viver como se fosse realidade, mas eu digo para vocês por experiência própria. E assim, também por analisar muitas e muitas pessoas muito bem-sucedidas no mundo, pessoas que não conhecem lei da atração, não conhecem física quântica, sabe, não conhecem esse mundo, mas que manifestam coisas grandiosíssimas. Essas pessoas viviam como se fosse realidade? Elas viviam lá fingindo que o que ela queria já estava na vida dela? Não, gente, a maioria não vivia assim e conseguiram manifestar do mesmo jeito. Então, qual é a diferença aí? A diferença, gente, é que essas pessoas, elas acreditam. O segredo, eu digo pra você, o segredo de tudo, de tudo, de tudo, de toda e qualquer manifestação na face da Terra é você acreditar, é você ter fé. A lei da atração nada mais é do que uma forma diferente de explicar a fé. E para mim faz todo sentido. Então se alguém chegar a falar para você, viva como se fosse realidade,
nada mais é do que você acreditar piamente de todo o teu coração de que o teu desejo ele vai se realizar. Não sei quando, não sei como, mas ele vai acontecer. Então a fé, gente, ela é a certeza das coisas que esperamos, bem como a convicção de fatos que não vemos. Se você quer, por exemplo, passar num concurso, isso ainda não aconteceu na tua vida, então você não consegue ver ainda isso na matéria, mas a fé é você ter a convicção interna, a certeza absoluta. Gente, convicção é uma certeza muito grande. É algo que, assim, nada exterior influencia nisso, porque você está convicto. Eu tenho convicção que isso vai acontecer. E se eu não passar de primeira, não interessa, eu vou passar depois. Então você tem que estar convicto de que o teu desejo, ele vai acontecer. Se você continua com essa convicção, você pode ter certeza que você está emanando a vibração certa. Porque muitas pessoas também, elas ficam confusas no seguinte. Elas sabem, né, segundo a física quântica, lei da atração, que você tem que emanar uma vibração para o universo. E aí elas se perguntam, né, elas às vezes me perguntam o seguinte: como é que eu vou saber se eu estou emanando a vibração certa? E eu digo o seguinte, para você mesmo, você tem que se fazer essa pergunta. Não é eu que vou te perguntar e você me responder. Você tem que falar para você mesmo. Eu tenho convicção que isso vai acontecer na minha vida? Porque, gente, quando a gente tem a convicção, a gente sabe. A gente sabe do fundo do coração. Porque se você não acredita em algo, você sabe também que você não acredita naquilo. Mas quando você tem a fé genuína, você acredita dentro de você. Por mais que as pessoas cheguem e falem para você, olha, isso é muito difícil, cara, não meta as caras nisso. Você sabe que isso não é bem assim. Quando as pessoas falam isso, interiormente, você pensa, eu vou conseguir. Deixa ele falar, não tem problema, depois ele vai ver. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Às vezes, muitas pessoas vão te chamar de louco. Eu já ouvi diversas vezes isso na época que eu estudava e depois também quando eu decidi. Porque riqueza é uma decisão. E lá em 2018, eu decidi que eu seria rica. Então, quando eu falava isso para algumas pessoas, elas me chamavam de louca. Só que eu falava assim, eu vou provar isso para eles com os meus resultados. Um dia, eles vão ver que aquilo que eu falava vai acontecer. Quando você tem essa convicção e que nada e nem ninguém consegue mudar, pode ter certeza que você está exercitando a fé genuína. Essa é a fé de verdade, é aquela fé que move montanhas, como diz lá na Bíblia, que você diz para esse monte, saia daqui, vá para outro lugar e aquilo acontece. Essa é a fé verdadeira, é você ter certeza que o que não está na tua vida vai estar. É você ter a convicção de que aquilo que você ainda não está vendo, você vai ver um dia. E aí o Joseph diz o seguinte: todos os grandes cientistas, místicos, poetas, pintores e inventores são dotados de uma fé duradoura e confiante nos poderes invisíveis existentes no homem. Ele diz que todas as pessoas bem-sucedidas, todos os grandes inventores, eles têm uma fé duradoura e uma confiança muito grande nos poderes invisíveis existentes no homem. Como eu sempre digo aqui no canal, né? Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E que nós, como seres espirituais, nós possuímos sim poderes, porque isso é inato de cada pessoa que está na face dessa terra. Não da pessoa matéria, mas da pessoa espiritual. Eu digo do ser espiritual que vive em cada um de nós. Então nós temos poderes. Então ele diz aqui que essas pessoas muito bem-sucedidas, por mais que elas não falem de Deus, por mais que elas não conheçam lei da atração, física quântica e nem nada disso, elas têm interiormente uma confiança muito grande nesse poder invisível que cada ser humano tem. Algumas pessoas dizem até não acreditar em Deus, né? Como eu já recebo vários comentários, mas fulano não acredita em Deus. E como é que ele tem uma vida maravilhosa? E aí eu pergunto, ele não acredita em Deus, mas ele acredita nele? Porque o fato dele acreditar nele, ele acredita em Deus. Por quê? Porque Deus vive dentro dele. Talvez ele não acredite em um Deus fora dele, mas ele acredita nele. Então tá tudo certo. Ele acredita em Deus, porque ele nada mais é do que a representação viva de Deus aqui na Terra. Cientistas e inventores têm fé na possibilidade de pôr em prática a ideia. Ou seja, esses grandes inventores, eles acreditam na ideia deles. Eles têm lá, né, uma grande ideia, teve um insight. Ok, eu vou colocar isso em prática. E você acha que eles ficam duvidando que a ideia deles vão dar errada?
Não, gente, eles acreditam piamente que a ideia vai dar certo. Então, é como eu sempre digo para vocês, o que de fato vocês precisam é acreditar que o que você quer vai acontecer, independente de você conseguir ou não viver como se o teu desejo fosse realidade. Se você consegue viver como se aquilo já estivesse na tua realidade, ótimo, perfeito. Mas se você não consegue e você acredita que vai acontecer, você vai manifestar do mesmo jeito. Porque o que importa é a crença que você tem. Se a tua crença é de que vai acontecer, então aquilo vai acontecer de fato. Aí ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, a ideia da internet, por exemplo, embora invisível, era real na mente do seu inventor, como também a do automóvel na mente de Henry Ford e a de uma nova estrutura na mente do arquiteto. Quando Henry Ford, por exemplo, ele teve a ideia de construir o automóvel já existia? Não. Mas ele acreditava naquilo piamente. Tanto é que ele tentou, até ele conseguir. Ele conseguiu da primeira vez? Não. Mas ele desistiu? Não. E por que ele não desistiu? Porque ele acreditava que a ideia dele iria dar certo. Isso, gente, é fé. Quando você tem uma ideia, um desejo no teu coração e você acredita com toda a força da tua alma que aquilo vai acontecer na tua vida, eu te digo com toda a certeza do meu ser, isso vai acontecer. Se você manter a tua crença, se você manter o teu acreditar, isso vai acontecer na tua vida. Porque isso, gente, isso é fé. Você precisa compreender que o seu desejo, ideia, sonho, a sua nova peça de teatro, o seu livro, o seu roteiro de viagem, iniciativa ou aventura, tudo que passa em sua mente é real, ainda que de modo invisível. Olha o poder dessa informação. Tudo aquilo, esse teu desejo, por exemplo, qual é o teu maior desejo? Responda para você. O que você mais quer na tua vida? O que aconteceria na tua vida que você falava, agora eu consegui, o que eu tanto desejei? Qual é o teu maior desejo? E eu te digo, assim como ele diz aqui no livro, isso aí é real. Só não é visível ainda. Mas se você conseguiu pensar, se você conseguiu imaginar, é porque já existe no mundo espiritual. E para que aquilo que está no mundo espiritual venha para a nossa realidade física, a gente só precisa acreditar. Fé, sentimento. Neville Goddard fala muito sobre isso. Sentimento é o segredo. E o sentimento é o quê? É a fé, gente. É você acreditar que vai acontecer com todas as forças do teu ser. Eu acredito que isso vai acontecer. Se você vibra nesta frequência de acreditar, não tem para ninguém. Isso vai se materializar na tua realidade. Porque primeiro as coisas são criadas no mundo invisível. Então a tua fé, ela tem que estar no invisível e não no visível. Se você precisasse acreditar no que você vê, você não precisaria de fé. A fé é acreditar no invisível. A fé é ter a certeza que o invisível vai se tornar visível. Quando você tem a certeza dessa realidade no mundo invisível e que você sabe que é só questão de você acreditar para isso se manifestar aqui na tua realidade física, isso faz com que você tenha fé. Ou seja, quando eu descubro que eu sou um ser espiritual dotado de poderes, que eu consigo penetrar nesse mundo espiritual através do meu pensamento, através do meu sentimento, isso faz com que o meu nível de fé ele seja muito elevado. Porque agora eu sei, gente, que eu não dependo de ninguém a não ser de mim mesmo. A minha realidade, ela não está nas mãos do governo, do pai, da mãe, do irmão. Não, ela só depende de mim. A responsabilidade de criar a nossa realidade é 100% nossa. Então, quando nós descobrimos, quando nós nos tornamos conscientes desse poder que todo ser humano possui, que todos nós possuímos, o nosso nível de fé, ele é elevado substancialmente. Tudo transmitido ao subconsciente é projetado na tela do espaço. E é dessa maneira que as ideias se transformam concretamente. Olha que incrível o que ele fala aqui. Tudo que é transmitido ao nosso subconsciente vai se manifestar na nossa realidade física. O nosso inconsciente nada mais é do que a parte divina de Deus em nós. É a parte em nós que se comunica com a mente divina, com Deus, com o infinito. Então tudo que a gente precisa fazer
é nos convencer aqui na mente consciente, porque é essa mente aqui que nos sabota, viu? Por quê? Porque essa mente, ela vive através dos 5 sentidos, né? Através daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Então, se você diz que você é uma pessoa próspera e você olha para a tua realidade física e você só vê escassez, aí a tua mente inconsciente, ela não vai aceitar isso, porque o teu inconsciente vai dizer para você: olha a situação que você vive. Como é que você vai estar dizendo que você é rico se você vive nessa pobreza? O teu consciente não acredita. Agora, se você diz no teu consciente de que eu vou ser, porque muita gente tem muito preconceito em fazer esse tipo de afirmação, né? Tipo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, porque quando eu digo eu vou ser isso, eu me convenço muito mais do que eu dizer que eu já sou isso. Eu sei que eu já sou isso, mas no mundo espiritual. Aqui na realidade física eu ainda não sou. Só que eu posso sim dizer, eu vou ser isso aqui, na realidade física. Por quê? Porque no mundo espiritual eu já sou isso. No mundo espiritual existem infinitas possibilidades de eu ser, ter e fazer qualquer coisa. Então, aquilo que eu quero vai se manifestar na minha realidade física a partir do momento que eu acreditar naquilo. Então, quando eu digo eu vou ser isso ou isto está a caminho, a minha mente consciente, ela aceita muito mais fácil. E para ir para o nosso subconsciente, gente, tem que ser totalmente verdadeiro aqui, ó, na mente consciente. Quando eu queria, por exemplo, estudar para concurso, na minha mente consciente, eu acreditava piamente que eu iria passar. Eu tinha certeza absoluta daquilo ali. Então, a partir do momento que você tem certeza absoluta aqui na mente consciente, é óbvio que isso vai para o inconsciente. E como ele diz aqui, tudo o que vai para o subconsciente vai se manifestar na nossa realidade física. Então, tudo o que você precisa fazer é convencer a tua mente consciente, é acreditar que o que você quer pode sim acontecer. A partir deste momento, você vai estar colocando isso lá no teu inconsciente, porque sendo verdadeiro na mente consciente, vai para o subconsciente. Indo para o subconsciente, vai para a mente divina. E a mente divina faz com que isso se torne realidade aqui, na matéria. Ok? Então, gente, o segredo é você acreditar no invisível. É você acreditar que o invisível vai se tornar visível. É você ter a convicção de que aquilo que você ainda não vê, você vai ver na tua realidade muito em breve. Ok? Espero de coração ter contribuído na vida de vocês. E no mais, gente, muita gratidão.